Fala, goleiro! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol. Então, vamos que vamos para mais um. Estou aqui com meu parceiro Daniel Santiago mais uma vez. Fala comigo, Daniel. Alô, bandidagem, estamos chegando para mais um podcast Boleirando, o seu, o meu, nosso podcast do coração sobre futebol. Como já falou aí o Marcelo Lopes na apresentação, estarei aqui com vocês mais uma vez no nosso 20º podcast. Então aí, para você que está nos escutando, já estamos chegando ao nosso podcast número 20 e hoje a gente vai, em ritmo de Libertadores, né? Em ritmo aí quase que de tango, a gente vai relembrar nossas memórias da Libertadores, nossas memórias pessoais, os momentos que a gente viveu e que são inesquecíveis para a gente. Para aproveitar esse momento de retomada da Libertadores, já teve jogo, o Valtinho decidiu para o Atlético Paranaense, o Grêmio perdeu, o Inter teve um jogo alucinante, o Palmeiras ganhou do Bolívar na altitude, então vamos, que hoje é dia de liberta aqui no Boleirando, Marcelo. Mas antes tem que ter vinheta, né? É isso aí, Daniel. E já que é dia de liberta, então liberta, DJ, ressuscita São Gonçalo e solta essa vinheta, rapá! Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então a Liberta chegou aqui no Boleirando e chegou também no seu coração. Nossa, que abertura péssima, mas vamos dando início aí a mais um Boleirando, que vamos falar aqui do nosso especial de Libertadores. Vamos rememorar aqui momentos inesquecíveis para a gente, inesquecíveis aí no nosso âmbito futebolístico, nas nossas memórias futebolísticas, no auge dos nossos 20, 21, 22 anos, que a gente teve aí nessa vidinha acompanhando a maior competição do continente, a Conmebol Libertadores está aí de volta depois de 6 meses parada, parou lá em março, né, quando parou tudo, e está aí voltando agora nessa semana com tudo para poder voltar, né, com essa sensação que é a Libertadores, essa sensação única que é disputar uma Libertadores, essa competição sul-americana. Então, já vou deixar aqui o espaço aberto para o Marcelo. Marcelo, se quiser relembrar aí o seu primeiro momento, né? A gente trouxe aqui uns momentos do nosso time, claro, né? Que está sempre aliado ao coração, está sempre aliado aos momentos inesquecíveis que a gente viveu, mas também trouxemos outros momentos que nos impactaram, mesmo não sendo dos nossos times. Afinal, Libertadores é um misto de emoções, de sentimentos, que não dá para ficar de fora, né? Mesmo quando não é do nosso time, a gente acaba sendo marcado por isso. Então, Marcelo, eu já vou te convidar aí para você relembrar aí o seu primeiro momento. Show de bola, vamos lá, né? São momentos e momentos, né? E o primeiro momento é um momento triste, né? Um momento triste. E você pode até falar agora, tá, Tite? Fica Tite, não, mas eu tenho que ficar Tite, porque Tite era o treinador do time que enfrentou o meu time na Libertadores naquele ano, né? Do Corinthians. Foi Vasco e Corinthians em 2012, aquele jogo que todo mundo sabe, né? Um jogo que me assombra até hoje, porque o Vasco vinha muito bem. Muitos diziam que aquele jogo era a final antecipada, né? Que o Vasco e o Corinthians eles estavam, tipo, com futebol de campeão, né? E quem passasse ali teria grande chance de levar a taça, e foi o que aconteceu, né? O Corinthians passou, depois eliminou o Santos, foi a final contra o Boca e foi campeão. E eu sabia que o Corinthians ia ser campeão, cara. Depois daquele jogo, eu tive certeza, porque aquilo foi muita sorte de campeão, mas muita sorte mesmo. Aquele lance do Diego Souza, cara, até hoje, ele causou um matrix na humanidade. Se hoje nós estamos em casa devido ao novo coronavírus, agradeço ao Diego Souza, porque ele proporcionou essa mudança no mundo aí. Tudo que aconteceu de ruim no mundo foi graças a esse gol. A vida era belíssima antes disso, depois começou a piorar. Mas brincadeiras à parte, muito mérito do Cássio, foi uma puta de uma defesa. Ele se engrandeceu para cima do Diego, que se diminuiu, né? Mas enfim, Diego Souza tem muito mérito comigo, jogou muita bola no meu time, foi o melhor camisa 10 que eu vi jogar no Vasco, o melhor jogador que eu vi jogar no Vasco, né? Já falei isso no outro podcast. E depois veio aquele momento derradeiro, né? Aquela narração que até hoje me assombra, que é a do Paulinho! É do Corinthians! Salve o Corinthians! Nossa, mano, isso aí, até hoje, quando eu escuto essa narração, mesmo não sendo desse gol, de um gol qualquer do Corinthians, já, tipo, me relembra aquela sensação ruim que eu tive em 2012, sabe? Meu Deus, cara, que lembrança ruim, horrível. Mas faz parte, né? Libertadores é um mix de emoções, Daniel. Agora vou cortar para você, que eu vou tirar meu áudio aqui para chorar um pouco. Enquanto o Marcelo se recupera emocionalmente, olha, eu deixei ele livre para ele relembrar qualquer momento que ele quisesse. Ele quis relembrar
a derrota, né? Eu não vou relembrar a derrota, não, até porque a minha derrota é muito mais traumática. Vamos deixar isso bem claro. Se é para ficar medindo aqui sofrimento, meu sofrimento foi muito pior porque foi na final. Mas eu vou relembrar um momento bom. E já que eu vou até trocar a ordem aqui das histórias que eu vou contar, porque já que você rememorou essa Libertadores de 2012, eu também vou lembrar, né, dessa Libertadores de 2012, que foi um momento muito marcante, que foi quando o Fluminense foi até a Bombonera e venceu o Boca Juniors lá na Bombonera, né? A gente sabe que tem toda essa atmosfera mística, né, que envolve a Bombonera, que envolve o Boca Juniors. Na Libertadores de 2008, né, o Fluminense também tinha enfrentado o Boca Juniors, mas não tinha jogado na Bombonera ainda, né? Tinha jogado no El Cilindro, o estádio do Racing. Então foi a primeira vez ali que o Fluminense foi jogar na Bombonera e tinha toda aquela história. O Fluminense com um timaço, Deco, Fred, Raval Sobis, Wellington Nem, Thiago Neves, Cavalieri, o Boca Juniors também do outro lado. Pelo outro lado tinha o Riquelme, né? O Riquelme, acho que não sei se é unanimidade, mas para mim é o rei da América total, da Libertadores da América, né? O Mister Libertadores, um dos maiores jogadores da história desse campeonato. Então, era um jogo assim, travestido de toda essa emoção, com todos esses elementos, né? O Fluminense tinha eliminado o Boca Juniors em 2008, na semifinal da Libertadores, e aí vai enfrentar de novo na fase de grupos e vai ter a chance de ganhar na Bombonera, né? Coisa que na Libertadores só o Paysandu e o Santos tinham conseguido, o Cruzeiro, se eu não me engano, agora eu não lembro de cabeça, mas Paysandu e Santos eu tenho certeza que ganharam do Boca lá na Bombonera. E a Bombonera, como eu falei, tem toda essa mística, né, cara? Eu mesmo tenho muito carinho pela Bombonera, mesmo nunca tendo conhecido, mas é um dos lugares que eu quero conhecer, né? Tá aí nos meus itinerários de umas possíveis viagens futuras. Tá um sonho meu conhecer a Argentina por causa da Bombonera. A primeira coisa que eu quero fazer quando desembarcar em solo argentino é conhecer a Bombonera. Para mim é um estádio que faz parte da história do futebol mundial, né? Não só sul-americano. É realmente um estádio que aparentemente pulsa. E eu quero ter o prazer, claro, certamente sim, de um dia conhecer a Bombonera. E é por isso que essa vitória do Fluminense, para mim, foi um momento tão marcante, né? Porque é o time do Boca, né? Na minha infância, o Boca ali que estava realmente dominando a América do Sul, aquele time de 2007 do Riquelme, de vários outros jogadores muito famosos, né? Palermo, Palácio, ganhou do Grêmio a final, depois teve aquela mística, né, do Fluminense eliminar o grande Boca Juniors nessa final de Libertadores. Então, Boca Juniors, né, ali para nossa infância, para nossa adolescência, é o grande papa-títulos da América. Então, ganhar um jogo lá dentro da Bombonera, né, foi uma coisa espetacular para mim. Poxa, o Deco jogou naquele jogo, o Fred também, o Wellington Nem tortou o zagueiro lá na hora do gol. Teve o gol também do Riquelme não, foi do Somoza, mas foi numa falta do Riquelme. Poxa, o Riquelme jogando a barbaridade, aquele perigo toda hora de falta na entrada da área. Então, realmente foi um jogo muito bacana, um jogo muito marcante. Mais de 4 mil tricolores lá na Bombonera. Não conseguiram calar a Bombonera, porque é difícil calar, né? Os caras continuam cantando mesmo quando estão perdendo, mas foi um jogo muito marcante, com certeza. Vou lembrar para o resto da minha vida. Foi quase como um título ali, ganhar do Boca Juniors dentro da tão temida La Bombonera, né, Marcelo? Pois é, Daniel. O Boca sempre foi um time que assombrou os brasileiros, né? E também teve muita nossa admiração, né, por todos esses craques que lá passaram. Eu gostava de ver o Boca jogar, jogava com o Boca no videogame. Eu era bastante fã dessa safra argentina do Boca. E vamos falar agora de momento feliz, momento maravilhoso. O Deus uruguaio que jogou no gol do Vasco entre os anos de 2014 e 2018. O famoso Martim Andrés Silva Leites, que brilhou no jogo de volta da pré-Libertadores do ano de 2018. Como jogou naquele jogo, cara? Como brilhou a estrela de Martim Silva. Eu sou muito fã, meu Deus. Eu perco até a compostura quando eu vou falar aqui sobre o Martim Silva, porque eu sou fã demais. Melhor goleiro que eu já vi no Vasco, disparadamente, com todo respeito aos outros aí. Martim é outro nível. Por que eu exalto tanto o Martim? E o Diogo Silva, cara? O Diogo Silva, ele tá num patamar diferente. Então, vamos lá. A situação era a seguinte, Vasco na pré-Libertadores, né? A gente sapecou o primeiro adversário e depois a gente ia pegar um adversário um pouco mais difícil, que era o Jorge Wilstermann. Primeiro jogo aqui no Rio, aconteceu na quarta-feira de cinzas, depois do Carnaval. E eu, né, tava naquele pique lá, né, Carnaval, saindo de um bloco já, fui direto para São Januário. Direto mesmo, direto. Tava com o meu ingresso já, eu tava com a camisa do Vasco,
Entrei no jogo. Aí todo mundo falando, pô, jogo difícil hoje, vamos ver se a gente consegue arrancar 1-0, 2. E eu lá, pouco chapado, né, falava pra todo mundo, hoje vai ser 4-0 pro Vasco, vai ser 4-0. Aí os caras tá maluco, cara, tá muito confiante. Aí eu, tô confiante? Tem que estar confiante, pô, aqui é Vasco, vai ser 4-0. Aí começa o jogo, o Vasco vai, 1-0. Aí eu, falta mais 3, 2-0, falta mais 2, 3-0. Os caras, mano, tá bom, 3-0 tá maravilhoso. Eu falei, não, que vai ter mais um. No finalzinho, saiu o gol, se eu não me engano, foi do Rildo, cara. Foi do Pikachu do Rildo. Não lembro. Mas foi 4-0, ficou todo mundo, mano, você é o profeta, não sei o quê, que loucura. E depois começou a cair um temporal, cara, na barreira. Pra voltar pra casa foi sinistro, não conseguia chamar Uber, não tinha ônibus. A gente teve que andar até a Avenida Brasil. Aí eu peguei uma carona ali com o ônibus que tava passando, de viagem, que a garagem é aqui perto de casa. Aí, muita loucura, cara. Eu tava com mais 3 amigos, Lucas, Matheus e Fabrício. Eles vão assistir o podcast. Um salve pra vocês que participaram desse jogo aí comigo. Foi uma loucura, mas foi maravilhoso. E no jogo de volta, a gente tava confiante, né? 4-0 na ida. Vamos pra cima dos caras. Vamos dar uma segurada também, porque altitude, né? E começa o jogo. 1-0 pros caras. Gol de cabeça. 2-0 pros caras. Gol de cabeça. E depois foi impressionante. O Vasco teve a proeza de tomar o terceiro gol enquanto passava o replay do segundo. Maravilhoso. Isso virou meme que repercutiu no Twitter, no Facebook, nos status de WhatsApp. Isso aí foi uma loucura. Nunca vi isso na vida. O VT ali na Globo, né, no replay, Galvão Bueno, se eu não me engano, narrando ali ainda, comentando sobre o replay. E do nada, gol do Jorge Wilstermann! Que loucura, mano. E eles fizeram o quarto gol, meu Deus. E ainda pressionaram, todo mundo com medo de sofrer o quinto gol, né? Altitude, jogo difícil, Vasco não jogando nada. Foi pros pênaltis. E nos pênaltis brilhou a estrela do homem, que é um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio projetada para pegar pênaltis. E Martim pegou 3 fucking pênaltis naquela decisão. Que homem, que jogo e que história marcante e maravilhosa para contar. Nessa Libertadores, diferente da outra, eu não pude ir em todos os jogos em casa, né? Porque já estava trabalhando, então teve jogo da fase de grupos que batia com o horário de trabalho, mas a gente sempre dava um jeito de assistir, né? Até mesmo no trabalho. Só não dava para estar no estádio, né? Infelizmente. Mas em 2012 eu consegui em todos os jogos em casa. Mas na pré-Libertadores eu fui os 2 em casa, que o Vasco ganhou naquele marcante, né? Antes dessa decisão por pênaltis na volta lá na Bolívia. Mas que história, Daniel. Depois da história triste, até que viu uma feliz, uma alegre, foi maravilhoso. A gente foi sapecado depois na fase de grupos? Fomos. Mas a história maravilhosa da pré-Libertadores é que fica, pô. É claro. Também se você viesse com 2 histórias tristes hoje, eu mandava você se retirar do programa ou convidava outra pessoa para fazer. Mas então, eu tenho uma história com esse jogo do Vasco e do Jorge Wilstermann também, lá no primeiro jogo. Eu lembro desse dia, dessa quarta-feira de cinzas, que choveu. E depois, um pouquinho logo depois do jogo, né, eu já estava bolado, né? Que eu vi o rival ganhar de 4-0. Eu já estava bolado e tal. E, cara, começou a chover, acabou a luz, cara. Eu fiquei sem luz por 3 dias. Eu lembro desse jogo, eu lembro dessa chuvarada que teve. Fiquei sem luz por 3 dias, cara. Então, eu lembro por um momento ruim. Eu lembro que no dia seguinte tinha um Fluminense e Salgueiro, né, pela Copa do Brasil. Minha rua totalmente sem luz, tudo deserto, velho. Eu não ia poder ver o jogo, né, porque estava sem luz. Aí eu inventei, não sei de onde eu tirei a brilhante ideia de ir para o jogo. Era no Engenhão, 8 horas da noite. Voltei, minha rua totalmente deserta, eu tendo que ligar a lanterna no celular para poder ver. O jogo torcedor é fogo, né? Eu podia ter sossegado em casa, ter tentado ouvir pelo rádio, mas não, eu tinha que ir no jogo e voltar na escuridão que estava a minha rua. Mas, se você orasse para São Martin Silva, ele fazia a luz voltar. A luz ia passar pelas mãos dele. Então, voltando agora para as histórias, vou passar a minha segunda, cara. Eu acho que eu já contei também nos outros podcasts, né, que a gente falou isso, lembrando algumas memórias nossas, que aquele Fluminense São Paulo de 2008 é praticamente o jogo da minha vida e tal. Então, como eu sempre falo dele, não vou falar hoje não, porque já está mais que batido eu falar daquele jogo. Eu vou falar do jogo da Libertadores de 2008, né, e aquela campanha louca que o Fluminense fez. Foi o primeiro jogo do Fluminense no Maracanã, que foi o Fluminense Arsenal de Sarandi. Foi o meu primeiro jogo em Libertadores na minha vida, né? Porque o Fluminense não disputava Libertadores desde 85, então foi a volta do Fluminense da Libertadores depois de 20 e tantos anos, depois que ganhou a Copa do Brasil.
E foi a volta também do pó de arroz, né, nos estádios, né? O pessoal estava algum tempo estava proibido e acabou voltando. Então foi minha primeira vez em Libertadores e a primeira vez também com pó de arroz, aquela festa toda, depois fica todo sujo de talco. Então foi bem bacana, foi bem inesquecível por causa disso. Mas também foi inesquecível porque naquele dia eu presenciei o gol mais bonito que eu já vi na história ali, enquanto eu estava no estádio, que eu presenciei no estádio. Foi aquele golaço do Dodô, não sei se vocês vão lembrar agora, mas aquele golaço do Dodô que o Thiago Neves faz meio que um cruzamento, um lançamento ali para a entrada da grande área, né, ali na meia-lua. O Dodô simplesmente em pé, totalmente em pé, ajeita o corpo e chuta a bola meio que num voleio, só que ele estava em pé, cara. Foi uma parada totalmente... Cara, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu estava bem atrás do gol, eu vi a curva inteira da bola, a curva inteira que a bola fez. Então foi um gol sensacional, além do que o fato que foi uma goleada. O Fluminense fez 6-0 naquele jogo, né? Acabou fazendo uma campanha muito boa ali na fase de grupo. Depois aconteceu aquela coisa chata, né, que aconteceu no dia 2 de julho de 2008, capitaneada pelo excelentíssimo juiz Héctor Baldassi, mas isso aí eu não vou contar não, porque eu não vou contar a história triste hoje, né? Então, mas foi ali um grande... lá vem um palhaço, lá vem um palhaço. Vamos lembrar da fase de grupo lá de 2018 também, um Cruzeirão. Mas, voltando a falar aqui do jogo, esse jogo foi realmente muito marcante por causa disso, cara. Foi meu primeiro jogo de Libertadores, foi a volta no pó de arroz, aquele golaço do Dodô, teve golaço também do Thiago Neves de falta, gol do Cícero. Então, foi aqueles jogos ali, principalmente que marca a infância, né? Porque ali naquela época eu estava com... Deixa eu ver se eu... 9 anos, eu estava com 9 anos ali. Então, marca a infância um garoto ali, ver aquele gol ali ao vivo, ver aquele momento, um 6-0, né? Todo dia que você vê seu time metendo de 6-0, eu acho que foi o maior placar, inclusive, que eu vi ao vivo. Deve ter sido o maior placar que eu vi ao vivo também. Então, foi um jogo bem marcante aí. Agora vamos falar de coisa boa de novo, né? Primeira lembrança que não envolve meu time, né? Vou falar do Galão da Massa, que de certa forma também é um time que eu tenho, porque eu já acompanhei muito, torço bastante. É um dos times que eu mais gosto, assim, tirando o time que eu torço, obviamente. Mas aqui no Brasil, o Galão, eu posso dizer que é meu segundo time. Adoro Atlético Mineiro, cara, e esse ano foi muito marcante, cara. O ano de 2013 do Galo foi maravilhoso. Acompanhei todos os jogos do Galo naquela Libertadores, todos mesmo, né? Foi o primeiro ano ali, tipo, que eu pude ter a Fox Sports, né, assim, on demand, que eu podia ver em qualquer lugar, tinha aplicativo no celular, tinha TV também para poder assistir, via no notebook. Eu era um viciado, né, na real. Era um viciado em futebol, via todos os jogos, mas principalmente do Atlético. Eu gostava muito de ver aquele Galo jogar, cara, meu Deus. Ronaldinho, Bernard, Tardelli, Jô, jogando muita bola, São Vitor, depois daquele pênalti que ele pegou do Riascos, e o Galo passando ali, né, pô, nos trancos e barrancos, nos pênaltis ali, aquele jogo lá, muito marcante, que faltou a luz. Nossa, mano, que campanha, cara. Eu acho que até hoje foi a campanha, assim, mais bonita de um time brasileiro numa Libertadores, sabe? Com mais superação, isso sem clubismo nenhum, com mais superação, com mais, assim, reviravoltas. E o Galo é isso, cara. O Galo é o time do eu acredito, é o time que acreditou até o final, na fé do Cuca ali, ajoelhado na cobrança de pênaltis contra o Olímpia na final, que foi uma final maravilhosa. O Galo perdeu de 2-0 no primeiro jogo, ninguém acreditava. Chegou lá no Mineirão, e eu disse ninguém, falando dos outros, né? Porque a torcida do Galo acreditava, tanto que eles entoaram o grito: eu acredito! Eu acredito! E o time também acreditou, jogou junto. Aí teve o gol do Leonardo Silva no finalzinho ali, gol do Jô também, que foi artilheiro daquela edição, jogou muita bola. E a gente teve Ronaldinho conquistando essa primeira Libertadores, foi maravilhoso. O Tardelli se consolidando como grande ídolo do Galo. Que enredo, cara. Que enredo maravilhoso. O Atlético Mineiro é incrível, cara. Eu lembro até hoje daquela sequência ali de pênaltis na final, em que o último pênalti ali do Olímpia bate no travessão, e eu consegui ouvir aquele hino maravilhoso, né? Do Galo, nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor. Vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro. Galo forte e vingador. Que time, cara. Que time. Maior de Minas. Maior de Minas. Esquece. E teve aquele lance marcante, né? Do El Tanque, né? Que perdeu o gol. Ele driblou o Vitor, né? Quando foi chutar com um gol vazio, ele escorregou. É cada lance maravilhoso nessa final que a gente nem acredita. Teve também o time do Galo calando a boca de vários comentaristas aí que falavam que o Galo não tinha camisa para ganhar a Libertadores.
e pude acompanhar esse confronto contra o São Paulo, que foi maravilhoso. Falaram muito que o Galo ia ser eliminado. O Galo foi lá e deu um show de bola para cima do São Paulo. Depois, Tijuana, né? Já citei aqui. Eu vi Riascos ir para a bola e o Vitor de Bico isolar. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Um grande abraço para todos os torcedores do Atlético Mineiro que acompanham o nosso podcast. Eu sou muito fã do Galão da Massa e espero muito, muito um dia poder assistir um jogo com vocês aí no Mineirão ou no Independência. Tamo junto, galera do Galão, é nóis. Realmente, essa campanha do Atlético Mineiro foi algo realmente ali de outro mundo. Apesar de eu estar do outro lado, né, estar torcendo totalmente contra, que foi 2013, né? Então 2012 teve toda aquela rivalidade entre Fluminense e Atlético no Campeonato Brasileiro, então eu estava torcendo contra mesmo. Mas aquele time, cara, tirando todo o clubismo, até o ano passado, né, até o time do Flamengo do ano passado, para mim foi o melhor time campeão, o que jogava melhor futebol, o que mais me agradava ali, de todos os brasileiros ali campeões que eu consegui ver, né? Era o Vitor, Marcos Rocha, Hever, Leonardo Silva, Gino César, Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho, Diego Tardelli, Bernard e Jô, se eu não me engano. Era um time ali realmente muito bacana de ver jogar, de um time que ia para cima. Teve aquele jogaço contra o Tijuana, né? O Vitor fazendo um milagre. Teve eu não lembro se foi nesse, eu acho que provavelmente foi nesse, né? Do Atlético Mineiro São Paulo, que o Ronaldinho faz aquela zoeira lá com o Rogério Ceni, pede água, de repente o Ronaldinho vai lá e pum, opa! O Rogério Ceni caiu bonito. Então aquela campanha foi isso aí. Isso foi na fase de grupos. E nessa Libertadores também vale citar que teve aquele meme maravilhoso, né? Foi na Libertadores. Foi o último jogo da fase de grupos, aquele que o Galo goleia, né? Aquele golaço do Ronaldinho, que ele dá meio com uma cavada dentro da área. Aí foi o Dia das Mulheres, né? A repórter chegou lá e Ronaldinho, Dia da Mulher hoje. Ele, é verdade, para todas as mulheres. Aí ela falou, tá namorando ele? Quer namorar comigo? Todo mundo conhece esse meme. E foi nessa Libertadores também, o que deixa ela muito mais bonita. E quantos pedidos de namoro não foram feitos com essa foto aí, né? A gente já vê aí um monte de meme no WhatsApp que a galera manda que pediu namorada e namora assim. Então, foi um dia inesquecível. Aquela campanha inesquecível mesmo. Mas agora eu vou relembrar a campanha, né, que também me marcou, de outro brasileiro, né, que foi 2 anos antes. Foi aquele Santos, né? O fantástico time do Neymar, dos meninos da Vila. Foi um time realmente que, apesar de não ser o meu time de coração, foi um time que marcou muito a minha infância pelo jeito, né, de jogar, jeito alegre. Era sempre as dancinhas, né, do Neymar, do André, do Ganso, de todo mundo que tinha lá. Era um time muito que jogava um futebol muito bonito, aplicava várias goleadas. Eu lembro de um 10-0 no Naviraense, na Copa do Brasil. 10-0 não é algo que acontece toda hora. Teve um 8-0 também, se não me engano, no Guarani. Então, aquele time do Santos, realmente, apesar de não ser o meu time do coração, foi um time que marcou muito a minha infância por conta disso, por conta dessa alegria, que era o futebol moleque, cara. Era um futebol ali que a galera partia para cima, tinha os dribles do Neymar, tinha, poxa, o Ganso, cara, que o Ganso jogou naqueles 6 meses, cara. Não à toa que eu era um daqueles do time que falava que o Ganso ia ser melhor que o Neymar. Errei, né? Hoje o Ganso tá aí na reserva do meu time, pelo menos. Mas, cara, o que o Ganso jogou naqueles 6 meses, eu era muito fã mesmo do futebol do Ganso. Neymar, então, nem se fala. Aquele garoto fazia chover com 18, 19 anos de idade. E ele fez chover na América com 19 anos de idade. Ele pegou a Libertadores, amassou ali, jogou no lixo e falou, é minha. Então, aquele time do Santos, né, já estava, né, com o Muricy Ramalho. Eu tinha uma raivinha, né, do Muricy Ramalho, porque ele tinha acabado de abandonar o meu time, mas mesmo assim eu gostava muito de assistir aquele time, né? Tinha ali o Arouca, o Wesley, o Zé Love, que não precisa fazer testes porque é campeão da Libertadores. Tinha o Ganso também, já que já não estava mais naquela fase, mas ainda jogava muita bola. Os laterais eram o Danilo e o Alexandre, que naquela época eram promissores, hoje podem fazer a Juventus não chegar a lugar nenhum, né, como é o futebol. Mas aquele time do Santos realmente era um baita de um time. Eu assisti a final, eu lembro de assistir aquele Santos e Peñarol. Teve aquele aquele quase gol do Zé Love, se não me engano, que o Kleber Machado gritou o gol, só que gritou ali, é gol do Santos e foi para fora. Então foi um jogo bem, bem bacana, né? Neymar fez aquele golaço, teve gol do Danilo, teve briga depois, né? Porque Libertadores não pode deixar de ter aquela confusãozinha marota depois do jogo, né? Então aquele time do Santos, aquele timaço do time do Santos lá com o Neymar e companhia, com o Neymar, Ganso e companhia, realmente foi um baita de um time. Foi uma campanha aí
de outros times que não é do meu coração, que realmente me marcou a minha infância, aquela geração ali do Santos. Exatamente, Daniel. Super fantástico, né? Que time mágico. Entendedores entenderão. E, infelizmente, galera, vamos chegando à parte final do nosso programa. Gostaria de agradecer a todos vocês que vêm nos acompanhando, tanto aqui nos podcasts, quanto no Instagram, em tudo que a gente faz. E manda sugestão, e reage nos nossos posts. É muito bacana ver o engajamento de vocês junto ao nosso. Gostaria de mandar um grande salve para toda a galera boleira que nos acompanha e, em especial, ao meu mano Whindersson Nunes. Whindersson, estamos com você e gostaríamos de dizer que o Boleirando não compactou com talaricagem, viu, Vitão? Estamos de olho. Meu Deus, que absurdo. Mauricardi não tem presença nesse programa, mas apito final do programa de hoje. Queremos agradecer a você que tem estado junto com a gente nesses nossos primeiros 20 podcasts aí. Temos agora também um segundona para você se fartar de futebol com a gente. Então não deixe de nos seguir para não perder nada, nenhum podcast nosso, nenhum conteúdo nosso. Então já vai aí as redes sociais para você seguir a gente e não poder perder nada de nenhum conteúdo que a gente produz. Então, ó, Instagram, @boleirando_real, também no Twitter, @boleirando_real e Boleirando Futebol Clube no Facebook, no Spotify e no YouTube. Não deixa de se inscrever lá no nosso canal e acompanhar tudo que a gente faz. Até a próxima, galera! Valeu!